Só que isso foi uma ideia que não surgiu do nada, que não foi uma evolução completamente contínua, que teve vários contratempos. Então, antes da gente entender, a gente tem que lembrar de onde que veio a democracia, já que democracia e três poderes estão um do lado do outro. A gente, voltando bastante agora, quando a gente fala de idade antiga, ou seja, 3.500 a.C. até 500 depois de Cristo, a gente está ali falando de Grécia Antiga. Vou falar de Atenas agora. Atenas foi a primeira democracia que a gente conheceu como democracia. E dentro de Atenas a gente tinha um personagem muito importante que era Aristóteles, mais ou menos no século IV a.C. E Aristóteles foi a primeira pessoa que trouxe realmente uma ideia de divisão de poderes, porque Aristóteles é um filósofo que estudava tudo, desde questões de matemática, física, biologia, política, organização estatal e assim por diante. E aí ele começou a desenvolver teorias sobre como o poder deve se dar dentro de uma sociedade. E aí ele trouxe uma espécie de divisão para impedir um autoritarismo de uma única pessoa. Por isso que o poder não podia estar concentrado na mão de uma pessoa. Só que a gente teve um problema. A democracia ateniense caiu, né? Porque a gente teve o avanço do Império Macedônico com Alexandre o Grande, que por coincidência não, né? Não é uma questão de coincidência. Ele era aluno de Aristóteles, e com isso teve a queda de Atenas. E aí a democracia começou a entrar numa queda que durou uns bons 1.000 anos ainda, porque a gente teve essa queda e depois disso entra o Império Romano por cima, a gente tem vários anos de Império Romano, e aí chega o quê? Chega a Idade Média. Idade Média durou, desde 500 depois de Cristo até 1500 depois de Cristo. Então a gente teve ali 1.000 anos de pura escuridão, né? Idade das Trevas, que a gente vê isso em vários conceitos de história também. E durante todo esse tempo, a ideia de democracia, ela sumiu por completo. A gente não tinha mais essa ideia. A gente tinha reinos absolutistas, a gente tinha grandes impérios que realmente tinham muito poder e muito controle, mas a gente não era ligado à imagem de democracia, pelo menos aqui no nosso contexto. E isso acaba caindo quando a gente chega na Idade Moderna, ou seja, no fim da Idade Média, que acontece o quê? O Iluminismo. O movimento do Iluminismo, ele trouxe vários conceitos novos. Trouxe o conceito de liberalismo político, liberalismo econômico, liberdade de expressão, e justamente porque a gente acabou de sair do contexto da Idade Média em que a gente não teve avanço, a gente era muito travado em diversas questões. E aí, dentro do Iluminismo, dentro da Idade Moderna, que aí foi de 1500 depois de Cristo até 1800, mais ou menos, depois de Cristo, nascem várias imagens importantes, dentro desse contexto de desenvolver a democracia. Por exemplo, John Locke, que é um filósofo contratualista, que vocês vão estudar ele melhor em alguma aula de filosofia. Isso aqui é uma aula de atualidades, não necessariamente sobre esse ponto específico. E por que John Locke foi importante nesse contexto? Porque ali, mais ou menos no século XVI, na época dele, ele começou a fazer o conceito de democracia no mundo prático, começou a estruturar. E aí ele começou a realmente dividir os poderes para aquela mesma ideia que começou com Aristóteles lá, antigamente. Agora ele começa a desenvolver para trazer na nossa idade moderna. Só que a gente tem um problema na teoria dos três de John Locke, porque é diferente da que a gente usa hoje. Não eram três poderes iguais. O legislativo era um pouco superior aos demais. Ele tinha um poder maior do que os outros. E isso trouxe alguns problemas que a teoria dele não vingou. Só que aí, logo depois dele, o Montesquieu. Montesquieu foi o pai dos nossos três poderes. Tudo que a gente entende como democracia, como divisão de poder, como manutenção de poder dentro de um Estado democrático, vem da teoria de Montesquieu. E por que isso é importante? Pensa assim, Montesquieu foi um filósofo que ele era de família nobre, óbvio, porque não é qualquer pessoa que tinha um desenvolvimento intelectual naquela época, e ali ele estava num contexto de família nobre, ele estava dentro do iluminismo. Ele teve toda a inspiração das ideias de Aristóteles, de Platão, de Locke, que veio um pouco antes dele, e ali ele conseguiu concentrar tudo na sua teoria dos três poderes, que ele escreveu no seu livro, que é O Espírito das Leis. Que é a obra mais muito louco pensar isso, porque não faz tanto tempo, sabe? Isso foi em 1700, é basicamente ontem, considerando que a gente teve uma história gigantesca nesse contexto global. E pensa assim, por exemplo, quando a gente fala
de Montesquieu e o início da democracia, da divisão de poder, a primeira vez que isso aconteceu foi, de fato, foi nos Estados Unidos, aqui nas Américas, quando ele teve a sua independência, né? Que foi no ano de 1776. Isso faz pouquíssimo tempo. E os Estados Unidos foi o país, de fato, a adotar uma democracia moderna com base nos conhecimentos e ensinamentos de Montesquieu. E com isso foi o primeiro país, de fato, a ter uma constituição moderna, com divisão de poderes, os 3 poderes e assim por diante. E isso foi em 1776, em 4 de julho. Por isso que em 4 de julho, Estados Unidos comemora aquele monte de fogo de artifício, igual a Katy Perry cantando 4th of July em Firework. Sim, música também é conhecimento, dá pra estudar, dá pra aprender muita coisa com música. Música pop é vida. E aí a gente tem a independência americana, que trouxe o primeiro contexto realmente atualizado de democracia e de 3 poderes. E é isso que vocês precisam saber do desenvolvimento para nossa teoria atual. E como que essa teoria acontece hoje em dia? Aqui no Brasil, os 3 poderes começaram a aparecer em 1891, ainda na República Velha, ou seja, faz um tempinho, considerando que o Brasil é um bebê ainda. E hoje, o que a gente conhece como organização democrática de Estado Democrático de Direito, Brasil, República Federativa do Brasil, ela está estruturada desde 1988, o que faz, 32 anos, 31, vai fazer 32 em outubro, que foi quando a gente teve a nossa Constituição Federal de 1988, no conjunto pós-ditadura. Então, realmente, a gente tinha um objetivo muito grande de estabelecer um regime democrático. E, para isso, a gente precisava ter estruturas firmes dentro do Estado. E a gente fez os 3 poderes da maneira que a gente conhece hoje. Por isso que quando a gente fala de democracia, a gente sempre fala de 3 poderes juntos, porque a ideia é justamente... Eles são inerentes entre si, não tem como a gente falar de um regime democrático ao mesmo tempo em que o poder esteja na mão de uma única pessoa, que era o que acontecia, por exemplo, nos reinos absolutistas, em que o poder legislativo, executivo e judiciário estava tudo na mão de uma única pessoa, que era o rei, e ele fazia a lei, ele cumpria a lei, ele julgava a lei. Não tem como falar de democracia num contexto como esse. Então a gente fala de 3 poderes como ele é uma democracia. E por que eu falo 3 poderes? O que é poder de fato, né? Isso é engraçado, porque quando a gente estuda história, filosofia na escola, espero que vocês já tenham visto isso, que vocês ainda vejam, que quando a gente fala de democracia, democracia é o poder que emana do povo. Então, como assim tem 3 poderes, mas o poder emana do povo, não é o povo que tem o poder? É complicado, mas basicamente a gente tem 3 concepções de poder. A gente tem o poder pelo poder, que é aquele que emana do povo, que ele exerce por meio de representantes, votando nas eleições de 4 em 4 anos, de maneira direta e secreta. E a gente tem a segunda concepção de poder, que é o poder por órgão, que são os poderes do Estado, o poder da União, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, que vai ser o foco da aula de hoje. E a gente tem o poder por função, que é justamente o que cada um dos poderes órgãos cumprem como poder-função, que é o que cada um faz dentro da sua própria esfera. E para isso, a gente tem a separação de poderes aqui no Brasil. E agora eu entendo porque os meus professores da faculdade bebem água toda hora. É muito estranho você só falar na aula presencial, isso não acontece. Porque... entendo porque os professores pedem para ligar a câmera agora. E qualquer dúvida que vocês tiverem até agora, podem perguntar, podem mandar no chat, fiquem super à vontade, eu quero que vocês estejam aqui. Se eu estiver falando rápido demais também, às vezes eu falo isso, me deem um toque. Mas continuando então, como de fato acontece essa separação de poderes aqui no Brasil? Por enquanto tudo tranquilo. Beleza, Mari. A estrutura de separação de poderes no Brasil é orgânica. O que significa isso? Quer dizer que ela se separa em órgãos, ela não se separa em territórios. A gente tem a nossa separação por ser um regime federativo, nos estados, e assim por diante, mas o poder, ele se separa em órgãos, que são 3. Órgão legislativo, judiciário e executivo. E esses poderes, pelo que está escrito, pela nossa Constituição de hoje, que a gente tem, eles são independentes e harmônicos entre si. O que isso significa? Quer dizer que cada um tem a sua própria independência. Cada um tem a sua própria aplicação, a sua própria função, tem o seu próprio microcosmo. Dentro daquele microcosmo, ele faz o que ele tem capacidade para fazer.
E por que também é harmônico? É harmônico porque, ao mesmo tempo que cada um existe no seu próprio universo, todos fazem parte de um universo único. Então eles têm que se conversar e eles têm que respeitar um limite do outro e também impor limites um ao outro, que é o que a gente chama de freios e contrapesos. Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E para vocês terem noção do quão importante é a gente falar de três poderes no Brasil hoje, porque a divisão de poderes a gente chama de cláusula pétrea. Esse é um conceito um pouco mais teórico, realmente, mas é importante vocês saberem isso, porque o que é uma cláusula pétrea? Cláusula pétrea é aquilo que não pode ser mudado de maneira alguma. Porque pensa assim, todo dia são criadas novas leis, são mudadas leis antigas, a gente tem um contexto hoje que é diferente do contexto do ano passado, porque elas não são as mesmas. Mas existem coisas que nunca podem ser mudadas, que é justamente a nossa forma de Estado, a nossa separação de poderes e, por exemplo, o voto direto e secreto. Tudo isso que a gente tem que ficar, não dá para mudar. A gente não pode simplesmente extinguir o poder judiciário, extinguir o poder executivo, extinguir o poder legislativo. Se a gente fizer isso, a gente literalmente joga o país fora. Então, o único jeito de fazer isso é jogando o país fora. Então, vai ter que escrever tudo de novo, porque não dá para mudar de tão importante que é. Justamente porque é inerente ao regime democrático. E se a gente quer ser um país democrático, a gente tem que ser um país que separa os poderes. Beleza? Acredito e espero que sim. Bom, então, como que funciona? São órgãos, assim como eu já disse, e eles são três. Isso significa que qualquer coisa que acontece no nosso país, qualquer instituição que a gente for ver que é uma instituição estatal, qualquer braço que vinha do governo, ele vem de um dos três poderes. Não existe algo que venha do Estado que não venha de algum deles três. Porque eles que mandam no país. Todo o poder está concentrado nos três poderes, que se expressam e fazem atividades diferentes. Mas tudo que a gente tem como poder vem dos três poderes. E tudo como é executado pelo Estado faz e do que cada um é feito. Então, vamos lá, são três. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Primeiro, vamos falar do poder legislativo. Quem que faz parte do poder legislativo? A gente tem no âmbito federal os deputados federais e o Senado, ou seja, senadores e deputados federais. A gente tem no âmbito estadual os deputados estaduais e no âmbito municipal os vereadores, beleza? Mas para que serve essa estrutura legislativa? Eles fazem leis, de uma maneira bem resumida. Vou falar um pouco melhor sobre isso mais à frente. Mas vocês perceberam que tem, tipo, muita gente. Tem deputado, tem senador, tem deputado estadual, tem os vereadores. E se você for ver, senador é 3 por estado, então dá um número grande, é 70 e pouco, não sei quanto, não lembro agora. Os deputados federais são mais de 500, então, assim, você para pra pensar, é muita gente, enquanto no executivo a gente tem, tipo, o presidente da república, governador e prefeito. Mas por que é importante ter tanta gente no legislativo? Quando a gente fala de poder legislativo, ele é o poder que está ali como representante do povo. Acho que Júlia Souza está... Pronto, voltou. Quando a gente fala de poder legislativo, é a casa que representa o povo. Por isso que é importante ter muita gente lá. Não é ruim ter muito deputado, não é ruim ter muito senador, não é ruim ter muito vereador. Justamente porque no Brasil tem muita gente. Então, se a gente quer representar muita gente, tem que ter muita gente representando. O que gera alguns problemas, porque de fato o que a gente tem dentro desse poder não é uma representação da sociedade, mas é essa a ideia. Então por isso que é uma estrutura tão grande o poder legislativo. Quando a gente fala de deputado federal, deputado estadual, que é tipo milhões de candidatos e são 500 e poucas pessoas eleitas, é importante ter muita gente porque a gente tem um país com muita gente. Então muita gente precisa de representação. Então não é algo absurdo, é algo que faz sentido. Só que a gente tem que fazer da maneira certa para fazer sentido no contexto prático, não só no contexto teórico. Mas então, continuando, no Poder Executivo, quem que está lá dentro? A gente tem no âmbito federal o presidente da República, que atua junto com seus ministros. A gente tem no âmbito estadual os governadores, que atuam junto com seus secretários. E a gente no âmbito municipal, ou seja, os municípios, as cidades, os prefeitos, que atuam também junto com seus secretários. E
E Ô, o que Carlinhos, os ministros cortou que um fazem parte do pouquinho. judiciário? Carlinhos, cortou um pouquinho. Na mesma medida em que a gente tem os juízes, os desembargadores. Cortou? Cortou. Você pode voltar na estrutura, por favor? Posso. Legislativo? A partir do momento que você falou que tem os secretários, os ministros. Beleza, Nicole. Então, a gente tem no executivo 3 esferas, assim como a gente tem no legislativo, que é a federal, a estadual e a municipal, ok? Na federal, a gente tem o presidente da república, junto com seus ministros, que é aquela história de Ministério da Saúde, Ministério da Economia, que é um monte de gente. Na estadual, a gente tem o governador, junto com seus secretários, que é secretário de saúde, secretário da educação, são as secretarias que a gente tem. E na esfera municipal, ou seja, nas cidades, a gente tem os prefeitos, que é a galera que a gente elege de 4 em 4 anos. Ok? E na estrutura do judiciário, a gente tem os ministros, os juízes, os desembargadores e vários outros agentes públicos que a gente tem aqui. Que a gente estuda as funções dele agora. Os 3 poderes são independentes entre si. Lembra que eu disse? Significa que cada um tem a sua própria função. Cada um tem o seu próprio trabalho. A ideia é justamente criar micro-universos para cada um dos poderes. A gente fala agora do poder legislativo de novo. Vamos nele. O que é a função típica? Ou seja, qual que é a competência dele, qual que é a atribuição dele, o que ele tem que fazer? A função do poder legislativo são basicamente 2. Legislar, que significa fazer leis, e fiscalizar. Ou seja, a função dele não é só fazer as leis, ele vai um pouco além do conceito. A gente tem um conceito base, que é esse que a gente vê aqui, por exemplo, quando aparece no Jornal Nacional, que está tramitando o projeto de lei número 73 de 2020, que é sobre a questão dos canudos de plástico, se vai ser proibido nos comércios ou se ainda vai ser permitido. É isso que os deputados, os senadores, os vereadores ficam discutindo dentro da Câmara, do Congresso, do Senado. Ou seja, eles colocam novas regras no jogo. É isso, a gente está num país em que existem várias leis e eles trabalham com as leis. Eles criam leis, eles distinguem as leis, modificam as leis e, ao mesmo tempo, eles também fiscalizam. Fiscaliza o quê? Fiscaliza principalmente o Poder Executivo e a administração pública. Porque também a função do Legislativo a questão das contas públicas, ou seja, o orçamento. Ver quanto de dinheiro e como esse dinheiro vai ser usado pelo Poder Executivo. Por isso que é tão importante essa imagem da gente escolher um bom deputado, um bom senador, um bom vereador, porque além dele escrever as regras do jogo, ele vai ditar sobre como vão funcionar as contas dentro do jogo, nesse jogo que a gente chama de Brasil. E são essas as funções principais do Legislativo. Agora, essa casinha do Legislativo e focando no Executivo, o Executivo, a função base dele é administrar, uma função administrativa. Ou seja, existem as leis que foram criadas pelo Poder Legislativo e o Poder Executivo vai fazer com que essas leis sejam cumpridas. Ele vai administrar a sociedade, ele vai fazer com que aquilo que foi acordado entre os deputados que são os representantes da nação, falaram que agora isso aqui é uma lei. Aí vai vir o Executivo falar, vamos fazer essa lei ser cumprida. Então, ele cria programas sociais voltados na área da saúde, na economia, outras coisas que faz, por exemplo, o presidente da República, como que ele administra a República. Ele comanda as Forças Armadas, ele representa o país externamente, então quando tem algum congresso, alguma coisa da ONU, quem representa o país externamente é a imagem do presidente da República. Assim como o presidente da República também escolhe os diretores de grandes órgãos estatais, como o Banco Central, Polícia Federal, ele nomeia os ministros e assim por diante. Porque ele não governa sozinho, né? Nenhum líder do executivo, seja o presidente, o governador, o prefeito, faz tudo sozinho. Ele faz uma grande equipe, que é feita por ministros, secretários e assim por diante. Desculpa, chegou alguma dúvida aqui que eu não vi?
Ah, não. E é justamente essa imagem que a gente tem das funções das pessoas que fazem parte do executivo, que são pessoas escolhidas pelo povo por meio do voto direto, secreto e periódico, ou seja, de 4 em 4 anos, que é o que a gente tem hoje em dia. E é essa a função do executivo. Agora, fechando essa caixinha e abrindo a caixinha do judiciário. Ao mesmo tempo que o legislativo e o executivo são escolhidos pelo povo, ou seja, a gente tem uma imagem de vontade política muito grande, no judiciário, esse pessoal tem um caráter muito mais técnico, porque a função dele é a função jurisdicional. Ele estuda os casos em concreto que entram que foram criados pelo legislativo, foram feitas serem cumpridas pelo... Se caso não seja cumprida, ela vai parar lá na porta do judiciário. Ele resolve os conflitos entre os particulares. Ou seja, quando tem algum problema entre pessoas, ou seja, quando tem algum problema também entre estados, quando tem algum problema interno dentro do governo, é ele que vai ver no caso concreto como que aquela lei vai à vida, como que aquela infração de uma lei vai ser resolvida, e assim por diante. Ele tem um critério muito menos político, principalmente porque para você ingressar no judiciário, diferente dos outros, não é por voto da população, é por concurso público, por indicação de algum órgão do governo, ou, por exemplo, na imagem do STF, quem foi para lá foi por uma indicação do presidente quando eles entraram. E passou pelo presidente, depois passou pelo Senado, e assim por diante. Mas é um critério bem mais técnico do que político que a gente tem dentro do legislativo e executivo. E quais são as funções dos três poderes? São as funções principais de cada um deles. Tem alguma dúvida por enquanto? Dá para entender o que cada um faz? Tudo certo? Quem cala, consente. Então, eu entendi que sim. Mas, assim como eu disse no começo, os poderes têm as suas funções típicas, que é o que eles devem fazer, o que eles foram feitos para fazer, e as suas funções atípicas. São coisas que fortalece a independência do poder, porque você tem os poderes se autocontrolando por meio disso. Lembra no começo que eu disse que os poderes são harmônicos, ao mesmo tempo que eles são independentes? Porque, ao mesmo tempo que eles são independentes, cada um tem sua função, cada um fiscaliza e controla o outro em certa medida. E é aqui que a gente entra no conceito de freios e contrapesos. Porque o legislativo pode, o executivo pode, o judiciário pode, sim, cada um deles pode na sua própria medida, mas nenhum pode tudo. Cada um tem o seu limite. E para a gente controlar isso, a gente tem as funções atípicas dos poderes. Por exemplo, eu falei que o legislativo tem a função de fazer leis e de fiscalizar, certo? De ajudar as públicas e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem a função de julgar, que a gente tinha acabado de ver que era uma função do judiciário. Como assim ele tem uma função de julgar? Sabe quando a gente vê essa questão de crime de responsabilidade, como a gente vê o caso do impeachment, que aconteceu no governo da ex-presidenta Dilma? É justamente ali o poder legislativo, que tem a sua função base, legislar e fiscalizar, agora também julgando. O que ainda é uma função dele, por mais que seja uma função atípica, por não ser ligado com as outras. Mas ele está cumprindo a sua função ali como poder. E quando a gente fala, por exemplo, do executivo, eu falei que o executivo tem a função de administrar, de fazer as leis serem cumpridas e assim por diante, certo? Só que, ao mesmo tempo, o poder executivo também pode legislar. Como assim? Sabe quando a gente vê no Jornal Nacional falando que o Bolsonaro editou mais uma medida provisória? Medida provisória é como se fosse uma lei, que tem todo um rito específico, quando eu falo rito, eu falo procedimento. Quando ela tem todo um procedimento específico até virar uma lei bonitona, mas ela já nasce com uma força de lei na medida provisória. Então, como assim o Poder Executivo, que deveria fazer a lei ser cumprida e administrar, está fazendo uma lei? Ele faz isso na medida dos limites constitucionais, ou seja, na medida do que ele pode fazer, que tem uma urgência, uma grande relevância, e aí existe essa questão no nosso sistema que fala, olha, aqui essa não é função do executivo, mas aqui ele pode legislar também. E agora falando do terceiro, né, que é o Poder Judiciário, eu falei que a função típica dele é justamente a função de jurisdicionalizar, a sua função atípica é também de administrar, já que ele administra a própria estrutura, os seus próprios órgãos, ele não precisa do Poder Executivo para administrar o judiciário, justamente porque são independentes. Ele próprio administra ele mesmo. E ele também fiscaliza.
fiscaliza internamente e fiscaliza os outros poderes. Porque ele também julga membros que estão dentro dos outros poderes, por exemplo. Isso faz com que a gente tenha essa fiscalização do judiciário em relação aos outros. E essas são as funções atípicas. Ok? Ok. E como que essas funções atípicas funcionam no dia a dia, né? Funcionam no caso, porque é isso que a gente precisa entender, que isso se dá no mundo real. Porque, por exemplo, para a gente manter esse relacionamento harmônico entre os poderes, eu falei que o legislativo pode parar o executivo umas vezes, né? Como? Imagina que uma das funções do executivo, do legislativo também é, por exemplo, quando vem o presidente e fala mais do que ele podia, ou ele faz mais do que ele vem e começa a fazer leis, ele não pode fazer leis. Tem aquela exceção da medida provisória, mas é um caso bem específico. Então, se caso, por exemplo, o presidente, por meio de um decreto, por meio de uma canetada, ele vai e faz uma coisa em que não é fundo dele, vem o legislativo e fala, não, daí você não passa. Da mesma medida em que o executivo pode frear o legislativo, entendeu? Porque cada um tem a função própria, além da função de parar o outro no limite dele. Justamente para manter o sistema funcionando como um todo. Para manter a democracia, manter os três poderes independentes e harmônicos. E, por exemplo, quando que o executivo e o legislativo controlam o judiciário? Lembra que eu disse que quem escolhe os ministros do STF é o executivo e o legislativo? Aí a gente tem uma clara relação entre os três poderes. Porque por mais que para você ingressar no poder judiciário, na maioria dos casos, seja por concurso público, para você entrar no STF, que é o órgão máximo do poder judiciário, quando eu falo STF, pensa assim, lembra que eu disse que no poder executivo aí tem prefeito, governador, presidente da república, e o presidente da república é o poder máximo? E seria como se o STF fosse o poder máximo dentro do poder judiciário. E quem tá lá dentro, os 11 ministros, que é Dias Toffoli, Fachin, essa cara que vive aparecendo no Jornal Nacional hoje em dia, quem tá lá foi porque foi indicado por algum presidente e que também foi aprovado pelos deputados da época. Então a gente tem uma manutenção do sistema harmônico entre si. Aqui o judiciário, você vê que ele não é completamente independente, ele não colocou simplesmente quem ele queria no próprio poder. Aqui a gente vê uma relação entre o judiciário, o executivo e o legislativo. É bem nítido ali. Ficou alguma dúvida por enquanto? Como que os ministros do STF chegam lá? Eles chegam por... É um processo longo, não é tão simples ser ministro do STF, mas ele chega principalmente pela indicação do presidente da República, de alguém que tem a reputação ilibada, tem uma idade mínima. Reputação ilibada quer dizer que é uma pessoa da hora, assim, tipo, não tem infligir várias vezes. E aí a gente tem a indicação pelo presidente da República, e aí essa indicação do presidente da República, ela não é definitiva, ele indica, e essa indicação passa pelos deputados e pelos senadores. E nisso que ele passa pelos deputados e senadores, ali tem uma aprovação deles para se aquela pessoa realmente vai entrar no STF. E aí, uma vez que ele entra, ela fica lá vitaliciamente. A pessoa que entra no judiciário tem a característica que o cargo deve vitalício, ou seja, ela vai ficar ali ou até ela morrer, ou até ela quiser parar, ou até uma aposentadoria compulsória. Isso responde a pergunta? Acho que sim. Podem continuar perguntando à vontade. Olha, gente, por que eu falei tudo isso até agora? Porque... o que é aposentadoria compulsória? A aposentadoria compulsória é quando a pessoa é obrigada a se aposentar. Ela não pode continuar trabalhando porque ela atinge um teto de idade. Por exemplo, a aposentadoria compulsória no STF se dá quando o ministro do STF atinge 75 anos. 75? Se tiver algum jurista aí que puder me corrigir, acho que é 75. Quando ele bate os 75 anos de idade, ele vai poder ser ministro do STF mais. Ali ele vai ser obrigatoriamente se aposentar. Por isso que a gente chama de aposentadoria compulsória. Ela é obrigatória. 75 mesmo. Valeu, Rafa. Isso quer dizer que ali vai ficar uma cadeira vaga, certo? Nessa cadeira vaga vai poder entrar
ministro, porque a casa tem que ter homem. Bem, eu não lembro quem que é o Celso de Mello, acho que é o Celso de Mello, porque ele vai completar 35 anos e aí a gente vai ficar com uma vaga para entrar no STF. Lucas Figueiredo, isso. Aí ele vai deixar uma vaguinha, por isso que a gente tá vendo esse ano em novembro, Celso de Mello. Ah, valeu, gente. Esse ano em novembro a gente vai ter mais uma vaga no STF. E quer dizer que vai ter muita gente querendo entrar, porque o STF é o máximo do Poder Judiciário, então ele pode muito. Ele não pode tudo, mas ele pode muito. E aí a gente tem aquela questão de o Bolsonaro estava querendo falar sobre o Moro entrar como ministro do STF, mas mesmo que tenha uma indicação do presidente, não necessariamente essa pessoa que vai ser indicada vai entrar, porque ela ainda vai passar pela aprovação dos senadores, entendeu? Não é uma decisão única e singular do presidente da República. É uma decisão que passa por todo um processo. E eu sei que é meio difícil a gente entender o judiciário porque é o mais distante da gente, né? A gente não escolhe, a gente não vota nas pessoas que entram lá. E aí fica meio difícil de entender. Então podem perguntar à vontade. E podem fazer pergunta de antes, mas eu vou continuando aqui, tá? Como que essa relação funciona no dia a dia? Beleza, aqui eu dei um monte de conceito para vocês, a questão teórica, a gente sabe o que são os três poderes, a gente sabe como eles funcionam entre si, as suas funções típicas, funções atípicas, mas agora, saindo um pouco dessa questão mais de conceituar as coisas, eu quero trazer isso mais para uma discussão de atualidades mesmo, que é para a gente focar na matéria da aula. E é agora que eu quero que vocês participem mesmo. Tipo, podem tirar as dúvidas que eu vou começar umas discussões um pouco mais atuais. Por exemplo, como que essa relação entre os três poderes funciona? Vamos falar um pouquinho da relação entre o judiciário e o legislativo. Prof. Carlitos, Oi, posso fazer uma pergunta? Pode sim. É a Bárbara, tá? Lindo. Então, é o seguinte. Oi, Bárbara. A gente sabe da teoria dos três poderes. Você acredita, ou alguém aqui do grupo, acha que deve ter uma releitura desses três poderes? Porque a gente sabe que, na verdade, é uma ideia muito bonita, que foi feita por Aristóteles, depois por Montesquieu, mas agora, na atual conjuntura, você acha que precisa de uma releitura ou não? Então, essa ideia que a gente tem, ela é muito bonita, ela tem todo um design assim bem feito, mas a gente vê que no contexto prático é difícil de acontecer. Assim, a gente tem, é o que a gente tem hoje, então a gente lida com isso. Mas ela traz alguns problemas, porque traz uma etapa muito burocrática, é um sistema muito custoso, é difícil de manter, mas é bom porque, em certa medida, ela mantém a democracia, justamente porque um é inerente ao outro. Aí a gente pode estender a discussão para ficar num nível muito maior que a gente falar se a democracia realmente é um bom sistema. Mas como a gente vive na democracia e, sei lá, a gente gosta porque é a melhor coisa que a gente tem hoje, a gente mantém os três poderes. Mas sim, é uma situação muito problemática porque a gente tem essas linhas desenhadas de a função de cada um, aonde um entra e aonde o outro não entra, mas tem muita hora que eles se batem, eles se mordem e fica essa confusão de, por exemplo, agora nesse mês, né, a gente ainda não fechou o mês, hoje é dia 30, quando a gente vê o presidente da República fazendo uma passeata até o STF, ali num ato muito complicado de um poder querendo exercer uma pressão sobre o outro poder, o que não é compatível com o nosso sistema, por exemplo. E aqui eu não estou falando de uma questão de posicionamento, estou falando de uma questão de análise técnica mesmo, de ao que um pode fazer. Sabe o que a gente pode observar? Eu comentei bastante com alguns professores meus que, por exemplo, a gente sabe que cada um tem suas funções típicas, né? Que são essas funções típicas. Cada um tem que exercer aquilo que está prescrito na Constituição. Então, por exemplo, legislativo, legislar, escrever as leis em tese, né? Vamos fazer assim, desse jeitinho. E o que acontece? Eu acredito que tem que ter uma releitura, sim, dessa análise da tripartição, porque se a gente observar a atual conjuntura do Brasil, verifica-se que o poder executivo e o legislativo estão se
confundindo. Aquilo que deveria ser típico de um está sendo feito pelo outro, ou seja, há uma confusão, e nisso o judiciário está lá embaixo. Então, é aquela brincadeira que Aristóteles fala. A pessoa que tem o poder e fica concentrado nela, ela tende a fazer o quê? Abusar, né? Sim. Então, é muito complicado pensar na democracia brasileira e essa teoria, verificando que não está sendo feita da forma que deveria ser feita, né? Sim, sim. E continuando sobre esse ponto mesmo que você puxou, eu queria trazer um caso concreto aqui para a gente discutir sobre isso, que é justamente agora é realmente para a gente conversar, tá? É que a gente tem a imagem hoje em dia dentro desse sistema que é o que a gente chama de coalizão. Vocês já ouviram falar desse termo? Já sabem o que é ou não? Já, bom. Quando eu falo de presidencialismo Então, vou explicar direitinho aqui. Presidencialismo de coalizão, sabe aquela história que a gente vê passando no Jornal Nacional, de novo falando do Jornal Nacional, que o presidente da República negocia cargos no governo com o Centrão? É esse contexto que eu tô falando. Porque quando a gente fala de 3 poderes e tudo mais, é muito bonito na teoria, mas o que acontece na prática? Isso é democrático, certo? O que é democracia? Democracia é ninguém impor a sua própria vontade sobre o outro. É uma decisão conjunta, é um poder que emana do povo. Então, é diálogo, é negociação, é sentar e conversar, é chegar em um objetivo comum e fazer com que aquele objetivo comum seja atingido. Por isso que não dá para no nosso sistema atual, o presidente fazer uma coisa sozinho, o Congresso fazer uma coisa sozinho, o Judiciário fazer uma coisa sozinho. Não dá para cada um fechar a sua porta e ficar dentro da sua casinha. E aí que nasce a imagem do presidencialismo de coalizão, que é justamente essa ideia de o presidente, ali naquela imagem de poder máximo do poder executivo, negociar com o poder legislativo para fazer as coisas funcionarem. Negocia por meio de lei orçamentária para dar mais dinheiro para algum projeto conseguir acontecer, negocia cargos dentro do governo, o que em si não é algo errado, não é corrupção negociar cargo dentro do governo para você ter base de apoio político. Isso não é algo que infringe a lei, isso não é errado. Ele dá muita margem para que aconteça a corrupção, mas o ato em si não é um ato corrupto. E como que esse presidencialismo de coalizão ele começou a desenvolver no Brasil? Ele começa a nascer no governo FHC, assim, onde o poder legislativo, os deputados e os senadores começam a entender a importância das suas decisões para o poder executivo conseguir funcionar. Porque o presidente não consegue fazer muita coisa sozinho, do mesmo modo que os deputados não conseguem fazer coisa sozinho. Eles precisam um do outro. Então eles começam a agir de uma maneira orgânica. Eles começam a sentar, conversar, falar, eu posso aprovar esse projeto de lei? Posso? Me dá uma cadeira no seu governo. Dou. E assim vai indo. Lembrando, democracia é conversa, democracia é negociação. Então isso faz parte do jogo, tá dentro das regras do jogo. Não é algo necessariamente errado. E a gente vê, assim, o auge do presidencialismo de coalizão no governo Lula. Porque que está no cursinho ainda, não sei a idade de vocês, mas provavelmente vocês não viveram tão bem assim no governo Lula. Ali é engraçado porque a gente o Lula tinha um apoio tão grande de deputados e senadores, ou seja, do poder legislativo, basicamente não existia oposição. Então qualquer proposta que viesse do governo Lula passava tranquilo na Câmara. Passava tranquilo, os deputados aprovavam, os senadores aprovavam, justamente porque ele conseguiu construir um governo que tinha uma voz única. O que, se você for ver, é completamente diferente do que a gente tem hoje, com o governo Bolsonaro, por exemplo. Uma posição de deputados muito grandes, então qualquer projeto que vai rolar ali dentro é uma discussão do caramba. Assim, leva uma vida inteira para passar o projeto, porque ninguém concorda com ninguém, e todo mundo tem um posicionamento próprio, não tem um objetivo comum, e fica tudo travado. O presidencialismo de coalizão era justamente contrário a isso, de sentar, conversar, vamos negociar e vamos fazer as coisas acontecerem. O que, olhando assim, é feio, é meio feio, tá? Uma imagem meio ruim, mas parece que funciona. Só que lá para 2013, lembra quando a gente teve todas as crises de 2013, 2012, um monte de protesto, aí depois
Deixa eu ver, desculpa. Tô vendo o comentário aqui. Bolsonaro não é nada. Ixi, cadê? O presidente não consegue fazer nada sozinho. Quando faz é negado porque fez merda. Quando você tem os três poderes funcionando em sinergia, tudo flui. É justamente essa ideia que, como a gente vive em três poderes, não dá pra cada um viver na sua própria caixinha e achar que tá tudo bem. As coisas não vão funcionar. A gente precisa que eles conversem entre si. E aí, nesse presidencialismo de coalizão, eles conversam entre si. Só que começou a criar uma imagem muito ruim para a população, que foi uma crise de representação lá para 2013, que gerou todas as revoltas, todos os panelaços, que acabou, no final, virando um processo de impeachment, que acabou saindo a presidenta. E justamente porque as pessoas não se sentiam mais representadas pelas instituições, que é o Congresso, onde ficam os deputados, os senadores. E aí virou uma confusão muito louca, porque era tanto presidencialismo de coalizão, era tanto tomar lá da cá, era tanto, toma esse cargo aqui, deixa eu aprovar esse projeto aqui, que virou um negócio assim, não descia mais, tipo, ficava entalado na garganta. E é justamente nesse contexto que a gente chega agora no governo Bolsonaro, né? Porque como que ele foi eleito, né? Como que era a campanha dele? Era justamente acabar com a velha política. E quando a gente fala de velha política, é uma política de presidencialismo de coalizão, de toma da cá, de toma esse carguinho aqui, e aí eu consigo seu apoio no centrão, e assim por diante. E com essa ideia, com essa bandeira, ele vem e fala que vai governar com a sua vontade. Ele não vai governar com essa negociação de toma esse cargo para conseguir o apoio do centrão. Ele vai na base da canetada. É uma coisa que ele falava desde... É uma coisa que ele fala até hoje, que a caneta está na mão dele, o poder está na mão dele. Só que, de uma visão puramente técnica, que eu realmente estou falando como que o país funciona, como que ele foi desenhado para funcionar. Governar a caneta não funciona. Porque a gente acabou de ver que são três poderes, cada um tem sua função, e que eles precisam conversar entre si para o país funcionar. Então não tem como simplesmente um dos poderes se fechar para todos os outros e tentar tocar o país sozinho. Porque não dá. Sabe por que não dá? Vou dar um exemplo concreto. Lembra ano passado, quando teve o decreto das armas, que o Bolsonaro fez decreto lá mais ou menos em fevereiro, março? Foi bem no começo do ano passado, 2019. Aí ele foi editar um decreto, pra quê? Porque fazia parte da campanha dele, falar que ia mudar o regime de como as armas eram levadas aqui pelas nossas leis, para flexibilizar o porte, a posse, e realmente ele fez isso. Ele foi lá, fez o decreto, relativizando o posse e o porte de armas. Só que ele tem um limite do que ele pode fazer, justamente porque a função dele é a função de chefe do poder executivo, ele não é do poder legislativo. E por ele não ser do poder legislativo, ele não pode escrever uma lei, porque lembra que a função do poder legislativo é legislar, fazer leis, e a função do poder executivo é executar, é administrar, então não tem como o chefe do poder executivo simplesmente falar, ok, vou começar a fazer lei agora também. E ele pode fazer decretos, só que decretos têm limites, ele não pode alterar a interpretação de uma lei, ele não pode ir além de uma lei, e foi isso que ele fez, por esse caiu ruim, porque todo mundo viu que ele estava completamente extrapolando as suas funções. Ele não estava nem fazendo função típica, nem fazendo função atípica, nem nada. Ele estava realmente tentando tocar o país inteiro na base da caneta. Só que isso não pode, o nosso sistema não aceita uma coisa dessa. Isso, eu não estou falando da matéria do Poder Legislativo falou, não, aqui você invadiu, parou de existir. Só que mesmo assim o Poder Executivo continuou. Então, assim, ano passado, eu fiz um levantamento aqui, a gente teve 7 decretos do governo falando sobre porte e posse de arma. Então, virou uma confusão tão grande que hoje ninguém sabe o que está valendo. Se é realmente a lei que era antiga, ou se realmente teve uma atualização na lei. E esse que é o problema de tentar um país que ele foi feito para funcionar em conjunto sozinho, entendeu? É realmente uma visão técnica que não faz sentido, porque não dá para tocar que deveria ser feita pelo Poder Legislativo em conjunto com o Poder Executivo, em conjunto com o Poder Judiciário, por um único. E acaba criando essa coisa que muita gente classifica como desgoverno,
porque isso realmente vai contrário ao nosso conceito de governo, no que a gente tem como Brasil hoje em dia. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Tem alguma pergunta? O Rafa falou que a Dilma perdeu a governabilidade por não abrir mão para o mercado financeiro. Sim, e ela teve uma negociação muito complicada com os bancos, e o banco tem um apoio muito grande dentro do Congresso, ou seja, dentro dos deputados e senadores, porque a bancada ali de banqueiros é representativa de pessoas que têm essa governabilidade. Ali, como ela começou a falar muito não para o mercado financeiro, para muita coisa que queria desenvolver, ela começou a perder apoio. No momento que ela começou a perder apoio, ela parou de governar, porque ela não tinha mais a governabilidade. E aí acabou virando um processo administrativo, que por ela perder o apoio da Câmara, acabou virando um processo de impeachment e assim por diante. E é justamente essa a dinâmica do nosso sistema. Por isso que a Bárbara perguntou agora há pouco se realmente essa dinâmica funciona, ou se a dinâmica é de fato boa, se dá para melhorar, ou se tem alguns defeitos. E a gente vê que, assim, no contexto teórico, é muito bonitinho a gente ver como que cada poder foi desenhado, mas no contexto prático a gente vê que ela funciona de uma maneira diferente. Porque aqui a gente vê, por exemplo, Bolsonaro descendo um monte de decretos sobre armas, assim como outros presidentes também fizeram com outros decretos sobre outros temas, e também foram barrados. Não é uma coisa que ele está fazendo de agora, é uma coisa que existe no nosso sistema, porque ele estava querendo potência, que é justamente fazer lei. Ele não é poder legislativo, então ele não vai fazer lei, entendeu? Qual a diferença de falar que o cara vai responder um processo civil, administrativo ou penal? Assim, quando eu falei, por exemplo, disso aqui do processo de impeachment, o processo de impeachment é um processo administrativo, ele tem um tom muito mais político. E eu tô falando isso aqui no contexto político, tá? Não é uma questão muito técnica de o que é penal, o que é civil, o que é administrativo. Mas, por exemplo, quando um presidente da República sofre um processo de impeachment que passa pela aprovação dos deputados, dos senadores, aquilo é um processo administrativo, porque ele infringiu uma penalidade administrativa, que é justamente o caso da pedalada fiscal, que a Dilma foi enquadrada e assim por diante. Ali a gente não tem uma infração de uma lei penal, de um crime comum, que qualquer pessoa poderia ter feito. Ela cometeu aquele crime por ser presidente da República. Só o presidente da República poderia cometer uma pedalada fiscal e só ele poderia ser julgado por isso. E aí, por isso que eles têm essa nomenclatura de processo administrativo. Mas um processo penal, por exemplo, é quando a gente vê, dentro dessa esfera ainda, dessa esfera política governamental, é quando a gente vê um inquérito, por exemplo, o que está rolando agora nesse inquérito que foi instaurado em razão do depoimento do Moro. E isso é um inquérito penal porque ali é uma acusação do presidente da República está sendo enquadrado em crimes comuns, como falsidade ideológica e outros. Então, quando a gente fala que são tipos diferentes de processos, é porque eles têm procedimentos diferentes, eles têm etapas diferentes, eles vão ser julgados em lugares diferentes. Então, tem muitas consequências do que a pessoa fez e de como aquilo vai ser levado. Foi? A Dilma perdeu o governo diplomático. Bom, aqui a gente viu esse exemplo do decreto das armas, mas, assim, existem outros exemplos de como os poderes conversam entre si e, às vezes, eles entram em atrito. E não necessariamente pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa, porque, vamos pegar como exemplo, ano passado, quando a gente teve o caso da homofobia, que a gente criminalizou a homofobia no STF. Vocês lembram de quando a gente teve essa discussão? Em que a homofobia foi equiparado com o racismo, e aí começou um monte de discussão, tipo, não, isso aí o STF não pode fazer, isso aí é Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário está falando o que é crime, o que não é crime. Isso aí é função do Poder Legislativo, é ele que vai fazer lei. E aí começou uma acusação muito grande, não só no caso da homofobia, mas de vários outros casos que o STF julgou e deu uma interpretação nova para a lei, assim dizendo. Isso é um exemplo concreto de como que um poder acaba interferindo um pouco na esfera do outro, mas de uma maneira dentro das suas funções atípicas. Porque uma das funções atípicas do Poder Judiciário também acaba ali na fiscalização do Poder Legislativo quando alguma lei
tá errada porque ela vai contra o restante do sistema, ou por o Poder Legislativo não ter feito uma lei que deveria ter sido feita há muito tempo. Que foi justamente esse caso da homofobia. Porque é uma prática que acontece na sociedade e que todo mundo tem o consenso de que aquilo é errado, aquilo é um crime. É que quando acontecia algum episódio de homofobia, ele era geralmente enquadrado com outros crimes. Ele não tinha um crime específico para aquilo. O que gera várias problemáticas. E, tipo, é claro que agressão é crime, é claro que difamação é crime, crimes contra a vida, que a gente fala, crimes contra a honra da pessoa, tudo isso é crime, a gente sabe. Mas não tinha um título específico de crime para homofobia. E essa discussão acabou chegando no STF por meio dessa função que ele também tem, que também é uma das atribuições dele. E aí ele falou que, cara, Poder Legislativo, sinceramente, você já devia ter feito isso há muito tempo. Como você não fez, vou fazer. E foi isso que ele fez. Ele equiparou o crime de homofobia com o crime de racismo. Ele não criou uma lei nova, ele deu uma interpretação mais ampla para o crime que a gente já existia, que era o crime de racismo. Então, agora, quando acontece um caso de homofobia, ele não é julgado no quadro geral de agressão ou de algum crime contra a honra. Ele vai ser julgado no mesmo tom de um crime de racismo, porque ele tem a mesma interpretação agora conforme o STF. É engraçado, porque não é uma função do STF fazer lei, mas é assim, o que ele fez foi basicamente, no mundo concreto, a criação de uma nova lei, né? Porque ele alterou a interpretação que aquela lei tinha antes. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Nesse caso da homofobia? Quem cala consente. Então, sim. E é engraçado porque a gente vê realmente como que isso se dá na prática, né? Que o governo, os poderes, eles não se organizam de uma maneira completamente ok, de boa, não é tranquilo, cada um faz a sua coisa e vida que segue. Não, tem um atrito constante entre eles. E agora, outro caso que a gente tem atual, que assim, aparece, com certeza vai aparecer no Fantástico amanhã, vai aparecer no Jornal Nacional de hoje à noite, quando a gente vê o inquérito das fake news no STF, a gente vê a comissão parlamentar contra as fake news também no Congresso Nacional, pelos deputados e senadores, a gente vê esse inquérito criminal que está rolando por causa do depoimento do Moro, e tudo isso causa uma estranheza muito grande da população por não conseguir entender muito bem o que está acontecendo. Mas uma das funções, agora eu vou falar, por exemplo, da CPMI das fake news. O que é uma CPMI? É uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ou seja, é quando os deputados se juntam com os senadores para investigar alguma questão, com contribuição da Polícia Federal, que é o órgão de investigação que a gente tem no nosso país, e assim por diante. E aí a gente tem essa CPMI, onde o Poder Legislativo, por meio dessa comissão, onde os deputados estão investigando várias acusações que foram feitas em relação à eleição de 2018, onde várias fake news foram propagadas, conforme a acusação, onde vários robôs eram utilizados para propagar informações nas redes sociais, para influenciar o resultado das eleições de 2018. E é isso que está sendo investigado aqui. E é engraçado, porque a gente vê que o foco, no final das contas, acaba sendo a família Bolsonaro, porque é quem foi eleito. E a gente vê um atrito muito forte entre a família Bolsonaro, que está ali dentro do Poder Executivo, que é o presidente, e com os deputados e os senadores. E aí a gente vê, cara, realmente pode fazer isso? Pode ou não pode? Ou até aonde pode? Poder pode. Porque essa é uma atribuição do Poder Legislativo. Ele pode fazer comissões parlamentares para investigar as coisas. Só que tem casos específicos, tem limitações, e realmente isso faz parte do nosso sistema. Está dentro da estrutura dos três poderes. É assim onde eles se controlam e eles se limitam também. Assim como está rolando o inquérito das fake news no STF, onde essa semana o ministro foi convocado para fazer um depoimento, e assim por diante. Ali a gente vê os 11 ministros do STF, que são do Poder Judiciário, fazendo uma investigação que está indo ali na garganta do chefe do Poder Executivo. O que poder pode,
Mas, mais uma vez, tem as suas limitações, tem a sua interpretação, e realmente acaba tomando um tom político muito forte. Mas tudo isso está dentro da nossa estrutura de governo, está dentro da nossa estrutura de três poderes, e assim por diante. E por isso que é importante a gente, como população, né, como membro da sociedade, entender como que a sociedade deve funcionar para a gente poder ver o que está acontecendo e entender o que o William Waller fala para a gente hoje à noite. Porque, assim, é difícil de entender, realmente. Porque nosso sistema, ele é muito bem estruturado e é, assim, megalomaníaco. Mas tem limites também. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Aqui, ó. Eita. Mensagens. O governo Lula colocou um boom das commodities, mas que também se meteu como corrupto, encher o mercado financeiro de dinheiro, nunca os bancos ganharam tanto no dinheiro como no governo Lula. Assim, que ele também conseguiu tanto apoio, né? Porque era muito fácil passar as coisas no governo, porque o apoio dele era muito grande, porque ele deu muitas concessões. Alexandre de Moraes estava de bom humor, porque era... justamente essa cara. O Alexandre de Moraes está tocando esse inquérito das fake news no STF. E, assim, existem muitas coisas que se podem fazer dentro de um inquérito. Pode fazer apreensão, pode chegar na casa dos outros, bater na porta e oi, tô aqui, mas tô no seu celular. Esse tipo de coisa pode acontecer, dentro dos seus limites, dentro do procedimento legal, específico, não pode extrapolar, mas pode, entendeu? E é justamente essa situação indigesta que a gente fica como país, porque a gente não sabe mais quem pode fazer uma coisa, quem não pode fazer outra coisa, ou até onde pode, até onde não pode. E aí é isso que a gente tem como Brasil hoje em dia. É bom? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é o que tem. Sim. Porque, de todo modo, ter três poderes não é uma coisa ruim, porque já pensou, os três poderes na mão de uma única pessoa, igual a gente tinha no absolutismo, uma mesma pessoa, cria uma lei da própria cabeça, executa a lei do jeito que ela quer e pune quem fere aquela lei do jeito que ela quer? Isso claramente não é um sistema bom. E a gente já teve, assim, 1000 anos de experiência para falar que não é um sistema bom. Então, é legal a gente separar os poderes, porque a gente dá margem para ter um regime que tem uma comunicação maior, que não fica tudo na mão de uma única pessoa, nem na mão de um único órgão, a gente separa e tudo mais. Mas aqui o que a gente chega a perguntar agora é se esse sistema, que é melhor que o outro, realmente é bom mesmo. Sim, tipo, a gente tem três poderes para manter a democracia, mas a democracia é boa? Tem gente que acha que sim, tem muita gente que acha que não. Mas isso não quer dizer que o autoritarismo seja bom. Isso não quer dizer que outra coisa seja boa. E, de repente, a gente pode pegar a próxima aula para realmente estudar a democracia e outros regimes de governo, para ver com mais detalhes, para ver se realmente vale a pena a gente manter essa estrutura gigantesca para manter uma democracia, sendo que a gente nem sabe se a democracia é tudo isso mesmo. Mas é o que a gente tem hoje. Então, a gente tem que manter. Independente de você gostar, independente de você não gostar, é aquilo que eu falei aqui no começo, é uma cláusula pétrea, não tem como a gente mudar. Ou a gente joga o país inteiro fora e cria outro, ou a gente segue o país pelo menos com isso, porque é o mínimo. Isso a gente não pode tirar. Por isso que é importante a gente entender. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Eu vou encerrando, se não tiver mais. Nada por enquanto. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu vou passar. Oi, tá bom, tem alguma coisa chegando, rapidinho. Deixa eu falar com vocês enquanto então. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês... e os militares? Como assim os militares? Até onde eles podem ir? Ah, tá.
exército, assim, as Forças Armadas, elas têm as suas funções, elas têm as suas atribuições, que tem os seus limites. E assim, lembra que eu disse que nada que existe hoje em dia, estatal, do governo, não, tem que ser necessariamente ligado a alguns poderes? Aqui a gente tem as Forças Armadas ligadas diretamente ao Poder Executivo, tanto que o chefe das Forças Armadas é o presidente da República, independente de quem estiver ocupando o cargo de presidente da República, porque essa é uma atribuição do cargo de presidente da República. Então, hoje o que a gente tem é uma presença muito grande de pessoas que fazem parte das Forças Armadas com cargos no Executivo. É uma coisa que está em comum, seja como ministro, como secretário, dentro de algum ministério. E, até aí tudo certo, porque realmente existem algumas limitações de quem pode ser ministro? Existem. Tipo, tem um critério de idade mínima, tem que ter uma indicação fundamentada, mas não tem nada de errado em um militar ser um ministro. Só que, como esse nosso sistema atual é justamente um sistema democrático, que é pautado em diálogo e tudo mais, e ele é muito, por mais que ele seja dividido e personificado ao mesmo tempo, as pessoas que estão lá importam, já que são as pessoas que a população escolheu, quem ocupa um cargo de ministro, quem ocupa um cargo de secretário, quem ocupa algum cargo dentro de algum poder, tem uma certa força, e isso causa um certo estranhamento na população. Mas, assim, realmente não está errado isso que a gente está vivendo hoje em dia de ter vários militares lá dentro do governo. Mas é muito estranho quando você para pensar que dentro do Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, a gente não tem ministro da Saúde e a gente tem vários militares que não são médicos tocando isso. Não está tecnicamente errado. Mas está estranho, assim. É que corre aquilo, né? É a discrição, né? É a discricionariedade do presidente. Então é muito complicado a gente observar os ministros. Tem todos esses requisitos de idade, de qualificação, mas fica muito a critério do que ele quer para ser do conselho dele. Então, por isso que ele pode extinguir alguns ministérios, ele pode ter os ministros que ele quer. É muito da política dele, da governabilidade dele e da representatividade que ele quer ter no governo dele. Basicamente é isso. Uhum. Isso responde o ponto, CPU, Tetris, Suzana? Mas é justamente isso. É mais uma ferramenta dentro do nosso sistema que a gente tem. E é tudo uma questão de governabilidade, como a gente toca e como é que a gente usa essas ferramentas do sistema. É bom? Não sei se é bom. É o que a gente tem. Entendeu? É o sistema, tá vendo? Um sistema todo bem desenhado em que dá a possibilidade de existir o Ministério da Saúde, mas não ter um médico dentro do Ministério da Saúde, sei lá. Isso é uma coisa que causa estranheza. Por isso que existe toda a discussão para ver se realmente é bom. Não sei se é bom. É uma pergunta que eu tô fazendo para vocês. É o que a gente tem. É isso que eu apresentei para vocês hoje. E aí a gente discute sobre isso, para ver se reforma, se tem outra ideia melhor. Espero que alguém um dia tenha. Porque é um sistema complicado, em certa maneira. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Podem abrir o microfone também, fiquem à vontade. O que eu tinha para falar, eu já falei. Nicole Yamamoto, tudo ficou claro. Beleza. Se vocês tiverem alguma sugestão de o que vocês querem discutir na próxima questão de atualidades, que sejam ligadas com geopolítica, coisas do tipo, podem falar nos grupos da sala, podem falar no Instagram do Tetris, ou podem mandar. É a Mari. Oi, Mari. O Rafa aqui tá perguntando se você não vai responder a pergunta dele. Qual que foi a pergunta? Eu não perdi, eu acho. Foi duas. Ele fez duas, uma depois da outra, depois da Nicole. Tá, deixa eu ver. Tá. Como direito... desculpa, não tinha visto. Como direito ver as declarações horrorosas da reunião ministerial e os envolvidos usando o clichê de liberdade de expressão? E o que pensa sobre isso? Ótima pergunta.
Realmente existe o direito de liberdade de expressão, mas todo direito existe a sua limitação também. E é isso que está sendo investigado no próprio inquérito do STF. Lembra que eu falei que existe o inquérito do Alexandre de Moraes? Você sabe, né? E que está rolando justamente para investigar. A gente chama de inquérito das fake news, mas esse inquérito que está rolando na STF, ele foi criado justamente para investigar muitas ameaças que estavam chegando ao Poder Judiciário como instituição, entendeu? E aí, uma fala de um ministro de Estado, ou seja, que é o líder de um dos ministérios do nosso governo atual, tendo esse tipo de posicionamento, sim, existe uma possibilidade dele ser enquadrado em algum tipo penal, provavelmente algum tipo de algum tipo de crime contra a honra, que no caso é contra a honra dos ministros do STF. E assim, isso está sendo analisado já. Não é algo que passou barato, assim, tipo, os ministros do STF realmente pegaram aquilo para estar sendo analisado, tanto que na segunda-feira ele foi convocado para fazer o depoimento no STF, o Abraham Weintraub, não sei como a gente fala, e ele fez depoimento que foi um depoimento silencioso, ele não falou um ele preferiu usar o direito de silêncio, que é um direito dele também, mas assim, a investigação tá rolando, Weintraub, isso. E assim, a investigação tá rolando porque pode ser que ele seja enquadrado dentro de algum crime e ele tome as suas responsabilizações e penalidades por isso. Que pode até uma questão de perda de cargo, até ele ser julgado como qualquer outra pessoa comum seria. Entendeu? Independente da posição de ministro dele. A Polícia Federal responde ao Ministério da Justiça correto. Porque até o momento nada se fez sobre o presidente usar a Polícia Federal para atingir adversários políticos. É engraçado a gente falar disso, porque, assim, a Polícia Federal, ele faz parte do Poder Executivo, assim, é um órgão ali dentro, mas ele tem o poder de polícia, é o poder da Polícia Federal, ou seja, o poder de investigação, de tocar os inquéritos, de recolher provas, de testemunhos, assim por diante. É uma função da Polícia Federal. Perdão. E, assim, quando aconteceu do Temer ser recebeu uma escola absurda na casa dele, com um helicóptero e, assim, um monte de gente ali no portão para levar ele para fazer um depoimento. Isso aconteceu quando? Foi em 2018? Acho que foi em 2018, não lembro o ano que aconteceu isso. Ali também era a Polícia Federal fazendo isso. Do mesmo modo que a Polícia Federal também foi a mesma Polícia Federal que fez a escolta do ex-presidente Lula para fazer depoimento, para fazer um monte de coisa. Então, assim, a Polícia Federal ela é um órgão que, por mais que seja ali dentro do Poder Executivo, ele não é um órgão necessariamente partidário. Ele tá ali para cumprir a função dele. E aí, isso causa uma revolta do nosso atual presidente, porque tá chegando no pé dele, mas a polícia não tá fazendo isso num tom político, tá fazendo isso num tom de cumprir a sua tarefa. Entendeu? Última pergunta. O processo de impeachment a essa altura é uma boa ideia? É importante a gente falar que já está rolando alguns processos. Quando a gente vê esse processo que, por exemplo, veio do depoimento do Moro, isso não é um processo de impeachment, mas é um processo de inquérito criminal que pode ocasionar na perda do cargo do presidente. Então, não é só o impeachment que tira o presidente do poder. Esse tipo de julgamento também pode tirar. Por isso que se for continuando esse inquérito do Moro realmente tiver um fundamento para continuar a história toda, não vai ficar só no STF, vai passar pelo STF, vai passar pelos deputados, vai passar pelos senadores, porque é um inquérito que vai tomar um tom político também. E aí, se tiver o ok dos senadores, vai voltar para o STF para ter um julgamento técnico e ver se realmente Bolsonaro cometeu algum crime naquele momento. E se tiver cometido algum crime, por consequência, ele perde o cargo. Mas quando fala de processo de impeachment, que é um processo administrativo político, é aquele que gira dentro ali, igual aconteceu com a Dilma, que foi dentro dos deputados, dentro dos senadores, por não uma questão técnica de infringir em alguma lei penal comum, foi realmente por um crime de responsabilidade. Porque assim, não é qualquer motivo que gera um impeachment também, tem que cometer um crime de responsabilidade. Tem uma interpretação ampla de crime de responsabilidade? Tem, mas isso é uma discussão muito grande. E o impeachment é uma boa ideia? Não sei se é uma boa ideia. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Até que a gente está no meio de uma pandemia e também está no meio de um desgoverno, no conceito técnico de desgoverno. Não é uma questão de posicionamento político, é uma questão de
o governo não está sendo tocado da maneira em que ele foi desenhado para ser tocado. Então, a gente já está numa situação de desgoverno. Então, não ter um governo, não sei se realmente é muito diferente do que a gente já tem hoje em dia, mas é uma possibilidade. O impeachment é possível a qualquer momento. Tem 30 pedidos de impeachment dentro da Câmara já. Só que nenhum deles está tendo continuidade por enquanto. Mas a gente já tem o suficiente para continuar um projeto de impeachment. A gente já tem o pontapé inicial. Isso depende da vontade política. Acho que eu respondi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de passar. Agora eu acho que eu respondi tudo. Culpa do Tiririca. Em certa parte é. Em certa parte é. É engraçado essa questão da Tiririca, porque uma coisa que existe no nosso método legislativo atual, nas nossas votações, é a questão do coeficiente eleitoral. Que todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe como funciona. Porque vem um deputado, puxa voto, que é aquele cara que recebe, assim, milhões e milhões de votos, e aí ele leva um monte de gente junto com ele que recebeu, tipo, 3 votos. Não é assim, o coeficiente eleitoral tem um critério matemático um pouco mais bem definido. Mas, assim, por conta desse tipo de coisa, que faz que um deputado leve outros 15 deputados e crie uma base dentro da Câmara. E aquela base dentro da Câmara, por representar 15 votos, não sei, mais um único voto, ela tem um poder de decisão muito grande. E aí vem o presidente e tenta negociar com uma base que está ali bem estruturada, bem definida, bem dividida, e fica difícil de conversar, porque tem muita gente para conversar ao mesmo tempo, e aí tem uma base ali que, tipo, vai virar, vai fazer cara de empurrado e vai falar, não quero falar com você. Entendeu? Por isso que é difícil governar nesse contexto. Sobre hoje nós estamos vendo ele uma espécie de cruzada contra as fake news. Sim, é uma espécie de cruzada contra as fake news, porque a gente tem, assim, são 3 poderes que a gente tem, certo? A gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo e o judiciário, cada um está com o próprio processo de investigar fake news e os dois estão direcionando para o executivo. Então, assim, o executivo está se sentindo ou perseguido da vez. Só que isso é uma questão independente de posicionamento político, é uma questão de técnica. O poder pode, mas, assim, tem um tom político dentro do legislatório? Pode ser que tenha, e aí ele extrapola os limites. E aí também tem que ser errado, mas, assim, tá acontecendo. Mas pelo fato do executivo estar sendo foco de muita coisa no momento, dá esse tom de perseguição, sabe? Hoje nós estamos vendo ele em uma espécie de cruzada. Mas tu não acha meio perigoso o STF agir dessa forma? Acho perigoso o STF agir dessa forma. Ele começa com um processo legítimo, porque ele de fato pode instaurar um inquérito para investigar essas questões. Só que, do mesmo modo que o presidente pode, mas não pode tudo, o judiciário pode, mas não pode tudo. Então, a linha que a gente está hoje em dia é muito tênue entre o que ele está fazendo tá dentro das suas atribuições ou não. Realmente tem um excesso de poder, tem um excesso de autoridade. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar o caso concreto. Mas, formalmente, ele está agindo dentro das suas atribuições. Provadas as fraudes na eleição que elegeu o Bonoro, despacho, fake news, etc., no limite, a eleição pode ser cancelada? Olha, Rafa, é uma questão que é bem complexa, porque pode ser que essa conclusão do inquérito das fake news dê como base bem fundamentada para um processo de impeachment que gere a cassação do presidente, porque ele enquadraria em algum tipo de crime de responsabilidade, ou até enquadrar como crime comum e aí ele perde os direitos políticos, então ele não pode ser presidente. Mas, sim, essa CPMI da fake news que está rolando no Congresso e o inquérito das fake news que está rolando no STF realmente podem trazer consequências muito grandes para os investigados. Que não é só o Bolsonaro, é muita gente. Sabe quando teve essa semana que a Polícia Federal invadiu a casa de um monte de gente? Não, ele entrou legalmente, não é uma invasão. Entrou na casa de um monte de gente, do dono da Van, do dono da Smart Fit. Então, assim, a consequência é que uma dessas pessoas é o presidente da República. Mas, assim, é mais um no meio de um monte de investigado. Então,
traz consequências muito grandes para o presidente, por isso que ele fica assustado. Entra também naquele quesito da vacância presidencial. Lembra que tem aquele período dos 2 primeiros, 2 últimos? Então, considerando que ele já está no poder, já está na metade já, né, do mandato dele, então entra naquele quesito que depois de 30 dias o Congresso faz, né, uma indicação, mas é muito complicado perceber que se for nessa toada que o Rafa está falando, infelizmente a gente vai entrar na vacância, aí vai ter que reunir o Congresso e aí tem que fazer aquela votação que não vai ter a participação do povo, que é indireta, depois de 30 dias da saída do último, porque não vai, entendeu? É muito complicado falar essas coisas assim, agora vai cancelar, vai ter mais. É muito complicado esse assunto, ainda mais com relação ao presidente, né? Eu acho que é isso. E é engraçado, quer dizer, engraçado não, é complexo, porque assim, o impeachment é o extremo do extremo, sabe? Não é pra, tipo, impeachment de assim dia não. Ela é uma decisão que traz consequências muito grandes, tem que ser uma decisão muito fundamentada. E ainda tem esse detalhe que a Bárbara falou de não é todo o processo de impeachment que é igual. Se for nos primeiros 2 anos do governo, a consequência é uma. Se for nos 2 últimos anos de governo, a consequência é outra, que foi aconteceu com a Dilma, que foi o vice que assumiu porque já estava quase no final do mandato da Dilma. E assim, é um processo muito complexo. Não diria que é muito questionável, porque ele tem muita base para acontecer e é um dos remédios da democracia. Sim, ele é uma das salvações em situações de crise, mas que não deixa de ser uma decisão política como um todo. Deixa eu ver se a pessoa vai dizer alguma coisa. Acho que foram todas as perguntas por enquanto. Alguém tem algum comentário? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, gente, se dúvidas não há, a gente pode ir parando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida depois, ou quiser conversar depois sobre isso, ou quiser conversar sobre alguma outra questão de realidades, alguma questão jurídica, né? Eu nem lembro se eu falei. Eu tô terminando a faculdade de Direito, acho que eu falei isso no começo. Enfim, eu faço Direito na PUC, é isso aí. Tem um pessoal aqui que tá assistindo, que é o pessoal do lado da faculdade também. E, sei lá, se alguém quiser conversar sobre isso, ou se alguém tiver alguma sugestão de tema para a próxima conversa. E é isso, estamos à disposição. Espero que vocês continuem saudáveis, fiquem bem, se possível, fiquem em casa, façam o máximo para que seja possível. Espero ver vocês presencialmente o mais possível, porque eu nem queria conhecer vocês de fato, né? Espero que mais alunos consigam assistir a aula gravada. Eu nem sei se consigo gravar. Espero que sim. E se eu não consigo gravar, eu mando algum material de apoio de todo modo. Obrigado, gente. Então, valeu. Até a próxima. Beijinho.